Acordo Mercosul-União Europeia no setor específico do cacau. Como que essa commodity vai ser mais ou menos impactada que as demais? E o que lá no final a EUDR pode ter a ver com isso? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje e é o que a gente traz para você, produtor, produtora rural, que acompanha o nosso canal aqui da Rocha Maso. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, sou o Rocha da Rocha Maso e estamos em mais um episódio, nessa terça-feira, do Campo Internacional, onde a gente visa traduzir tudo o que acontece fora do Brasil e que pode impactar aqui dentro na sua produção. Bom, indo direto ao tema do vídeo de hoje, peço para o Pedro Avelino, que está aqui com a gente, abrir esse primeiro PDF que foi disponibilizado aqui pelo governo brasileiro, que fala sobre cacau, seus derivados e chocolate. O estudo de acesso ao mercado. Peço licença, vocês têm uma televisão aqui ao lado, para quem ainda não acompanha o canal ou é novo, né, que acabou de chegar nesse vídeo, peço para você se inscrever, deixar o seu joinha, deixa o comentário e vamos estar acompanhando. Do mesmo jeito que está para vocês aí aparecendo no YouTube, tenho essa televisão de apoio aqui do lado. Então, Pedro, pode colocar ali direto, acho que na página 3, que é onde começam os comentários, para a gente falar um pouquinho sobre o setor do cacau primeiro aqui no vídeo. A gente vai trazer um contexto mais macro, falar como que funciona a exportação. Depois a gente vem para falar sobre os efeitos do acordo Mercosul-União Europeia e finaliza falando sobre a EUDR. Será que esse acordo Mercosul-União Europeia vai ser uma possibilidade positiva de negócio? Será que a EUDR vai dar uma freada nisso? Fica comigo até o final do vídeo que você vai ter essa resposta. Bom, primeiro vamos falar bem objetivamente para vocês. Quando a gente fala em cacau aqui no Brasil, qual é o cacau? O que é cacau? É só a matéria-prima? É só a commodity? Nesse caso, temos o cacau inteiro ou partido, bruto ou torrado. Temos as cascas, películas e outros desperdícios. As pastas de cacau não desengordurada. Pasta de cacau total ou parcialmente desengordurada. Tem a manteiga de cacau, gordura e óleo de cacau. Tem o cacau em pó, que no caso é como se fosse um Nescau, o chocolate do Padre ali que tá todo mundo acostumado, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes. Cacau em pó com adição de açúcar ou outros edulcorantes. E o setor chocolate, porque querendo ou não, o chocolate ele é um derivado do cacau. Quando todo mundo fala cacau, se pensa em chocolate. Mas no setor chocolate pensa outras preparações alimentícias que envolvam cacau em bloco ou em barra com peso superior a 2 kg, chocolate e outras preparações alimentícias com cacau recheadas em tablets, barras e paus, chocolates e outras preparações alimentícias com cacau não recheadas em tabletes, barras e paus, outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau. Outras preparações alimentícias, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte sem cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso. Pode descer um pouquinho. Aqui é interessante falar. Os países alvo do estudo foram escolhidos por meio do denominado método de priorização de mercados desenvolvidos pelo GIM. O método consiste na identificação de mercados internacionais que ofereçam melhores oportunidades para um determinado setor. Logo, todos os que estão aqui dentro, a gente fala de Estados Unidos, Chile e União Europeia. São os mercados-alvo selecionados para cacau e derivados. E para quando a gente fala de chocolate, é Uruguai, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, que agora saiu da União Europeia no movimento do Brexit. Mas o que ambos têm em comum? Quer o cacau, quer o chocolate, dois mercados importantes são a União Europeia, que é esse bloco econômico que compõe os 27 países hoje integrantes. E o que a gente precisa saber aqui, gente? Como que o Mercosul, União Europeia, como que esse acordo entre blocos vai estar afetando essa commodity? Hoje, o cacau ele já tem a sua alíquota zerada. E por que que isso não muda tanto? Porque a alíquota vai continuar zerada, porque é de interesse dos europeus receber a nossa commodity em matéria-prima para a partir dela trabalhar. Então, falando aqui de uma marca, você está acostumado a ter uma marca de alto padrão de qualidade, tal como a Lindt, tal como o Milka, que são esses chocolates que a gente encontra no supermercado aqui no Brasil, com um preço mais elevado, mas todo mundo sabe que o padrão de qualidade, o sarrafo dele é mais alto. Muitas das vezes esse produto que é europeu foi fabricado a partir da nossa matéria-prima, por causa que eles importam a nossa matéria-prima com um custo baixo, porque a alíquota está zerada para exportação, então a gente consegue entregar um preço competitivo para o mercado europeu, e eles nos vendem o chocolate deles com um preço mais caro, por causa que eles têm uma alíquota de exportação.
O que a gente vai ver acontecendo nos próximos anos, depois eu vou pedir para o Pedro jogar no Google, até no improviso aqui, é um movimento gradual de abaixar a alíquota. Então, progressivamente, a gente vai ver que alíquotas que hoje estão em torno de 20% vão abaixando até ser zerado. Tanto do nosso chocolate entrar no mercado europeu, quanto do chocolate europeu entrar no nosso mercado. Então, você que gosta de comer um chocolatinho europeu, ele vai ficar mais barato. Mas, ao mesmo tempo, você que é produtor rural de cacau e derivados, ou se você quer entrar no mercado de chocolate, você já é produtor de cacau, a partir do momento que a gente tiver essa redução de alíquota nos próximos anos para os derivados do cacau, o nosso chocolate ganha competitividade no mercado europeu. Então assim, tá, Pedro, mas até agora tudo que você falou parece ser positivo. Parece ser positivo para eles, que vão conseguir vender mais produtos para nós, porque ele vai ser mais barato aqui no Brasil, então o brasileiro vai comprar mais. E parece que vai ser positivo também para nós quando a gente for exportar, porque a gente vai conseguir vender o nosso produto mais barato, vai conseguir colocar melhor preço, vai ter melhor competitividade. Então, por que esse tema, essa pauta, ela está repercutindo e está tendo, quer aqui dentro, quer lá fora, pessoas que geram comentários ambíguos, ou seja, tem um posicionamento contrário. No mercado europeu é muito claro, porque eles são mais protecionistas, então eles têm uma posição de mercado que, abrindo o mercado para um concorrente que tem um grande potencial produtivo, tende ao produto deles terem menor manobra. E a gente tem, depois pesquisem no Google, joguem esse termo, efeito Bruxelas. A capital da União Europeia fica em Bruxelas. O efeito Bruxelas é tudo que acontece lá fora, que é uma norma de adequação, uma norma de conformidade, a gente basicamente importa e começa a colocar aqui dentro. Se vocês pesquisarem hoje, dia 12 de maio, vocês vão ver que ontem o presidente Lula sancionou uma norma falando que não existe mais cacau e chocolate, que a gente vai fazer a denominação chocolate tradicional, chocolate meio amargo e chocolate amargo. A partir de agora, para ser conceituado chocolate aqui dentro do Brasil, precisa ter um padrão mínimo de cacau dentro dele. Se não tiver, a gente não vai poder chamá-lo de cacau. E por que que isso visa o mercado europeu? E visa até concorrer com o mercado europeu lá na frente. Porque hoje o Brasil, quando a gente vai comprar um chocolate, tem muita gordura hidrogenada e pouco cacau. E eles conseguem manter o padrão de qualidade tendo bastante cacau e pouca gordura. Então, quando a gente coloca o mesmo patamar de juízo, o mesmo patamar para estar fazendo essas avaliações do que o mercado europeu, a gente consegue garantir que o nosso produto tenha a mesma competitividade em termos de preparação. Ou seja, o que o produto europeu entrega, o brasileiro vai ter que entregar para concorrer. Porque senão, é claro, você pode ter um blazer bom e um blazer ruim. Se ambos tiverem a mesma competitividade, você vai pelo blazer bom. Então, aqui no Brasil, o que foi feito com chocolate é isso. Vamos ter que aumentar o nosso sarrafo para produzir bem. Tá? Mas assim, qual que é a discussão? A discussão aqui passa a ser, qual que é o custo dessa conformidade? Quanto custa para o produtor rural subir esse sarrafo? É isso que a gente vai ver, vamos dizer assim, no segundo bloco do vídeo, assim que eu acabar de fazer essa leitura mais macro que a gente começou. Então pode descer um pouquinho, Pedro? Só para a gente ver depois as tabelas de exportação, para a gente poder ver nesse relatório da Apex, aqui ó. Observa-se que o Brasil entre 18 e 22 para os mercados destacados, né, que é Estados Unidos, Chile e União Europeia, exportou cerca de 510 milhões de dólares, média anual de 102 milhões. Em produtos contemplados no grupo, cacau e seus derivados, destacam-se exportações para os Estados Unidos, Chile e União Europeia. Se a gente compara com 22 e 21, posto que esse relatório foi feito agora em 2023, há 3 anos atrás, nota que houve um declínio na exportação de cacau e derivado para 2 dos 3 mercados. Do Chile caiu quase metade, apresentando um decréscimo de 45%, e para os Estados Unidos tiveram um declínio de 1/3. A manteiga... Então assim, eu nem acabei de ler. Qual foi o único mercado que não teve declínio? A gente está analisando 3 mercados que são fortes. Estados Unidos, Chile e União Europeia. O que se manteve mais competitivo dos 3 foi a União Europeia. Com a liberação, com esse acordo de livre comércio, que é o acordo Mercosul-União Europeia, a tendência é isso crescer
e cada vez mais o Brasil se sedimentar como um grande exportador de commodity derivado de cacau. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que ter atenção para a EUDR. Por isso que eu falo para você, fica comigo até o final que eu vou falar para você como que esses dois instrumentos eles se conversam e têm uma importância cruzada fundamental. Agora, pode descer um pouquinho, só para a gente mostrar em gráficos como que esses números aqui estão representados aqui. Então, ó, para os Estados Unidos, em 2018, 55 milhões. 2019, 66 milhões. Em 20 já teve um retrocesso ali, por causa que é quando veio aquela doença que infetou o mundo inteiro, aquela gripe, aquela crise viral. Em 2021, manteve o padrão de 20. Em 2022, já caiu bastante, por causa que foi o impacto pós a pandemia. Então, o que a gente pode ter aqui em 2023 é já uma retomada. Mas mesmo com essa queda, a gente ainda vê que o cenário é positivo. O Chile, a gente acompanha um movimento muito parecido. 2018, 2019, manteve um mesmo cenário. 20 ali no efeito pré-pandêmico, teve um aumento. 21, ali ainda na pandemia, cresceu. Num movimento surpreendente de mercado. Mas o efeito pós-pandêmico foi cair quase pela metade. Então, a gente acompanha agora a União Europeia, tá? A União Europeia, a gente vê que tinham 21 milhões, 18, 19, 14, 16, e a gente vê que manteve essa média de 18. Pode descer um pouquinho, Pedro. Aqui, ó, exportações do Brasil de cacau e derivado entre 18 e 22 para os mercados selecionados. Hoje, os Estados Unidos ele é o grande comprador nosso de cacau e derivado. Mas a gente está vendo que a política americana do Donald Trump cada vez mais está focando nos produtores americanos como epicentro do mundo, em contrapartida dos produtores brasileiros. Então, eles precisam da nossa matéria-prima, ok? Foi a mesma coisa do café, no caso do café, eles importavam o nosso grão para fazer o café solúvel deles. Aqui no caso do cacau, eles pegam a nossa matéria-prima, a nossa commodity, para fazer o chocolate deles. No caso da União Europeia, é algo que a gente tem essa abertura de crescimento. E com o acordo de livre comércio, tende a parte azul desse gráfico ficar cada vez maior nessa pizza. Então é isso que eu estou querendo fazer essa leitura. E, para começar, esse estudo é de 2023. Então, em relação a 2026, já tem uma diferença. Mas a gente tem que acompanhar como vão ser os efeitos agora, de 26 a 36, pelo menos 10 anos num recorte temático, para a gente estudar como que foi o impacto da União Europeia e Mercosul. Pode descer um pouquinho? Aqui, ó, tem a segmentação feita pelo cacau e derivado. Então a gente fala da manteiga, da gordura e óleo de cacau, do cacau em pó, sem adição de açúcar e da pasta de cacau. A gente pode ver que também vem num momento de crescente estabilização de mercado, apesar dos efeitos dos anos de crise, né, da crise da pandemia. Pode trazer ali agora o outro estudo, Pedro, por favor? Aqui, basicamente, como funciona a indústria do chocolate. Então, o perfil da indústria de chocolate no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores e fornecedores de alimentos, fibras e energia do mundo, e conta com uma cadeia produtiva completa. No caso da indústria de chocolate, não é diferente. O país está entre os maiores produtores de cacau do mundo, com considerável potencial para aumentar sua produção agrícola. Então, esse é o ponto. Se a gente pega um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, e isso abre as portas do mundo para nós estarmos cada vez mais crescendo em exportação, nós podemos alcançar um potencial de produção cada vez maior, tá? Então, conta com um relevante parque industrial em processamento de amêndoa, além de ser produtor de leite em pó e açúcar, que são duas importantes matérias-primas da indústria de chocolate. Além disso, a gente ocupa a 5ª posição entre os maiores mercados consumidores do mundo na hora de comprar esse chocolate. Segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais, vinculadas ao Ministério da Economia, há 635 estabelecimentos produtores de chocolates no país. Então aqui, gente, quando a gente fala em potencial produtor, a União Europeia, para ela competir com o Brasil, ela tem que juntar 27 países. Quando a gente vê aqui números de União Europeia, a gente tem que sempre lembrar que são 27 países de mãos dadas para estar competindo com o mercado brasileiro, com o mercado americano e com o mercado chinês. No caso, a China não tem produção tanta desse tipo de commodity, mas estou falando num aspecto geral. Nesse caso, Brasil e Estados Unidos é quem compete nesse cenário. Mas na hora de produzir a matéria final, ou seja, o derivado final, chocolate, o Brasil, apesar de ter 635
mercados produtores, ele ainda, quando a gente fala em qualidade, a gente sai um pouquinho atrás, por causa que esse sarrafo nosso ele era um pouco mais baixo, permitia mais entrada de gordura na composição, tinha essa separação semântica entre chocolate tradicional, chocolate meio amargo e chocolate amargo, que na verdade era quanto maior presença de cacau, a gente fazia essa separação. Mas agora não vai mais existir isso. É o que eu estava falando. No começo da semana agora o presidente sancionou a lei que veta essa classificação e que institui um patamar mínimo de cacau. Para quê? Para fazer com que o Brasil tenha esse mesmo lugar na mesa que os demais países no globo, tá bom? Então aqui pode descer um pouquinho, Pedro. Eu acho que a gente tá na página 26. Tenta abrir na página 16 pra gente falar um pouquinho de indústria. Eu acho, desce um pouquinho. Será que é na... Acho que é na metade da 16. Aqui, ó. Desafios e oportunidades para atividade agrícola do cacau. E não pense você que eu tô colocando todo mundo no mesmo balaio, seja o grande produtor ou o pequeno produtor. A gente vai falar desse recorte mais pro finalzinho do vídeo, que também não vai ser tão longo, tá bom? Mais um pouquinho só, aguenta aí. Como abordado acima, há necessidade de setores público e privado juntos cooperarem para aprimorar estatísticas oficiais. No caso do cacau especificamente, a diferença gerou certas divergências entre produtor e indústria. Então, quando a gente pensa em produção, a gente pensa em indústria, mas pensa também no pequeno, médio e grande produtor. Sobretudo quanto à necessidade de importação. Assim, a estatística oficial ajustada poderá unir uma cadeia produtiva, atendendo à necessidade de desenvolvimento e crescimento do setor. Como sugestão, desce aqui. Vemos duas oportunidades concomitantes, uma de curto prazo e outra de médio prazo. A de curto prazo, balizar a estatística agrícola do cacau usando como proxy o recebimento das indústrias processadoras, dado que 3 das maiores indústrias processadoras correspondem por quase 95% do volume de aquisição do cacau no Brasil. Aqui é quando a gente está comprando essa matéria-prima de outro país. Além dos baixos volumes exportados em estoque de amêndoa, a harmonização dos dados passaria por uma simplificação considerável. Pode descer um pouco. Havendo interesse das indústrias, então aqui basicamente nessa parte do trabalho o que eles estão falando é os dados de importação e exportação, eles passam por variáveis fontes. A gente precisa estabilizar qual fonte a gente vai servir, se dos produtores ou se da indústria. Pode descer um pouco. Aqui é a retomada de investimento no meio agrícola para a agropecuária, ramo econômico extremamente complexo que lida no dia a dia com desafios de mercado. As mais desafiadoras pragas agrícolas foram vencidas no Brasil com investimento de manejo. Aqui eles trazem alguma delas, mas eu nem vou entrar muito nesse tópico, porque você que é produtor, produtora rural, ainda mais se for do ramo específico do cacau, tem ainda mais conhecimento do que eu, então não preciso ficar me debruçando sobre isso. Aqui é interessante o papel do Estado, porque o Estado pode estimular nova pesquisa e melhoramento genético visando qualidade e resistência, tecnologia e inovação na área de manejo. E as cooperativas, elas trazem inúmeros benefícios. Produtores que possuem baixo acesso a crédito, ou seja, os pequenos produtores, lembra que eu falei que a gente ia tratar? Por não ter lastro suficiente, a união com cooperativa pode originar solução em várias frentes. Maior segurança jurídica para agente financeiro, maior investimento na renovação e recuperação de áreas com o cacau, e melhores e mais condições técnicas para estar fazendo esse trabalho. Então aqui quando a gente fala do produtor de cacau e do pequeno produtor, a gente até tinha feito um vídeo, né, Pedro, acho que 2 semanas atrás, como as cooperativas podiam ser um meio para o produtor estar exportando. Então aqui é um fato, o pequeno produtor ele pode se valer das cooperativas para juntos com os outros pequenos produtores eles entrarem nesse mercado. Pode abrir agora a notícia. A gente já fez um apanhado um pouco do setor, que é essa notícia da Forbes Agro que cacau atinge máxima de 3 meses e café arábica atinge a mínima desde 2024. Então aqui o que a gente está falando nesse recorte anual, se atingir a máxima de 3 meses e a gente está agora começando o mês 5, a gente está falando o quê? Janeiro, fevereiro e março, a gente teve meses bons aqui de venda de cacau. E teve também máximo de preço, tá? É por isso que a gente teve, quando a gente veio a Páscoa agora em abril, preços de ovos de Páscoa, tudo que teve relacionado ao preço do cacau, o valor lá em cima, tá? E como que isso, agora respondendo a pergunta central do vídeo, como que isso impacta o produtor rural na hora de estar falando do cacau? Joga no Google aqui, Pedro. Pode entrar aqui numa aba, antes da gente ir para a última notícia. Escreve alíquota cacau Mercosul União Europeia.
Aí ele vai te gerar um resultado, você pode mostrar mais. Ó, com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que entrou em vigor com redução gradual a partir de 2026, foi agora, fazem 1-2 semanas, as alíquotas de importação para produtos de cacau, especialmente chocolates, passarão por um processo de eliminação tarifária, tornando-se zero em até 15 anos. Detalhes sobre a alíquota de cacau e chocolate. Os chocolates europeus importados pelo Brasil, que foi o que eu falei no começo do vídeo, vai descer até 20%, porque hoje ele tem essa taxação de 20%. Então, em 15 anos, isso vai zerar. A alíquota de 20% começará a ser reduzida no primeiro ano. Então, por que ele vai chegar mais barato na prateleira de mercado agora em 2026? De 20%, ele já vai cair para 14,7%, com reduções como 6,3% no início. Então você vai conseguir comprar o seu chocolatinho gostoso lá, aquelas bolinhas vermelhas da Lindt, aquele Milka com a vaquinha roxa, mais barato no mercado. E vai ser zerado em um prazo de até 15 anos após a implementação. Ou seja, a gente está em 26, até 2041 ele vai estar 1/5 mais barato no mercado em relação a essa alíquota que a gente comprava. Agora o cacau como matéria-prima. Os produtos como amêndoas de cacau, massa de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau estão incluídos na desgravação tarifária para facilitar o comércio de ingredientes para a indústria de transformação. O que isso aqui quer dizer? Esse nome é bonito. Que vai continuar sendo facilitado para os dois blocos poderem produzir, tá? Tanto a gente comprar cacau em matéria-prima, quanto a gente vender cacau em matéria-prima. Pode ir agora para a última notícia, que agora a gente vai falar como que a EUDR, que é um outro instrumento que não tem nada a ver com um acordo Mercosul-União Europeia, pode afetar a eficácia do acordo Mercosul-União Europeia. Em alguns pontos, tá? Basicamente, antes de ler a notícia aqui com vocês, eu vou retomar para quem não viu nos outros vídeos. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre esse acordo, sobre a EUDR. A EUDR, basicamente, EU vem de União Europeia, né? Só que a sigla invertida por conta que é a conceituação que eles mesmos dão para European Union, e depois DR que é da Deforestation Free, que no caso, então, basicamente, União Europeia sem desmatamento, é a tradução da sigla. E por que ela é importante? Porque para a gente poder exportar produto, ou seja, para o produtor de cacau ou qualquer outro produtor poder mandar produto para a União Europeia, a gente precisa comprovar a origem, e a gente passa por um processo de due diligence muito rigoroso. Então aqui, quais são os requisitos obrigatórios para o cacau? Livre de desmatamento, produzido em conformidade com a legislação do país produtor e abrangido por uma declaração de due diligence. Só que aqui, qual que é a questão? No caso do cacau, por exemplo, tem a questão do esquema de florestas. A gente tem essa questão lá na Europa? Não tem. No caso também aqui do Brasil, no Brasil, a gente fala sobre o desmatamento legal. Na União Europeia não existe desmatamento legal. Como que fica esse conflito entre o produtor que seguiu à risca o que a norma do governo brasileiro falava, onde ele podia abrir área para estar produzindo legalmente, sob as regras do governo brasileiro, mas perante a União Europeia ele é um cara que desmata e não vai poder exportar? Como que fica essa dicotomia entre a soberania? Então, o que eu estou querendo dizer é, o acordo Mercosul-União Europeia, ele é ótimo, mas tem algumas normas da União Europeia que ainda vão ser fontes de estudo para a gente poder verificar como que essas discrepâncias de conceituações vão afetar o setor. Mas a tendência agora é de aquecimento para o mercado de cacau e derivados por conta do acordo Mercosul-União Europeia. Se você quer que a gente fale sobre o acordo Mercosul-União Europeia e alguma outra commodity, deixa aqui nos comentários. Igual a gente viu que num Reels lá do Instagram, né, Pedro? Teve um pedido para a gente estar falando sobre carne. Então a gente vai gravar um vídeo sim sobre o impacto do acordo Mercosul-União Europeia sobre carne. E a gente vai trazer para vocês, seja em formato de Reels, seja em formato aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia nessa semana, um forte abraço e lembrando, se você não viu o vídeo até o final, não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ajuda a gente a sempre estar trazendo notícias de qualidade, um conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço.